Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. O nosso convidado é o presidente do Centro de Excelência Portuária de Santos, Esmeraldo Tarquini Neto. Olá, Esmeraldo, um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado, Edson. Uma alegria também estar aqui com você, com seus telespectadores, para a gente poder bater um papo aqui sobre a nossa Fundação Senep. O Senep é uma instituição nova, não tem ainda 2 anos, e que tem a principal função qualificar a mão de obra dos 7.200 trabalhadores avulsos do Porto de Santos. Como é que está esse trabalho, Esmeraldo? Esse trabalho está no seu início, na realidade. Quando eu recebi a incumbência de assumir ali a presidência do Senep, antes de mim, quem foi presidente foi o Fausto Figueira, né? Ele teve ali uma função de organizar a formação e a formalização do Senep. Então, nós temos aqui como função principal a capacitação dos trabalhadores portuários avulsos, que é um grupo de pessoas formado por cerca de 7.200 trabalhadores. Então, esses trabalhadores que, pela sua história, fazem parte do que a cidade de Santos é hoje, né, eles têm que ter condições de trabalhar dentro da atividade portuária de uma maneira melhor, mais efetiva, mais eficiente e, na eventualidade disto não ser possível, que eles tenham condições de qualificação para executar trabalhos também em outras áreas, não exclusivamente na área do porto, mas no porto e também em outras áreas. Bom, desnecessário dizer a importância do Porto de Santos para a região, para o Brasil, não? O principal porto da América Latina. E o mundo está mudando muito rápido em função dos avanços tecnológicos, a informação muito rápida. Esmeralda, nesse contexto, qual a expectativa, de que forma o Senep pode contribuir para um porto cada vez mais moderno? Hoje, você nas últimas décadas, você percebe notadamente, claramente, o aumento do número de contêineres, né? Nós temos a movimentação de carga através de contêineres sempre muito elevada a cada ano, né? A própria movimentação de cargas da Codesp vem evoluindo nos últimos anos sempre positivamente. Então, hoje, uma das providências que o Senep toma em conjunto com a Codesp, é a da aquisição de um simulador de operações portuárias, que vai atender a demanda sempre constante, sempre frequente e crescente dos trabalhadores avulsos e dos trabalhadores vinculados, ou seja, de quem trabalha no universo, de quem trabalha na comunidade portuária, no sentido de poder criar condições positivas de uma melhor qualificação para a movimentação de carga, porque para efeito do trabalhador é importante que ele tenha condições cada vez melhores de segurança no seu ambiente de trabalho e para o empresário que ele tenha condições de fazer com que os equipamentos que ele utiliza normalmente no seu dia a dia, eles sejam utilizados de uma maneira positiva, né? Quer dizer, ele não pode trabalhar no prejuízo e o trabalhador não pode executar suas tarefas diárias com insegurança. Bem, Esmeraldo, para que o Senep realmente funcione, é preciso que, primeiro, que os trabalhadores, que os empresários e que a própria sociedade entendam a sua importância. Como estão essas relações do Senep com os trabalhadores, com os empresários, com a sociedade de um modo geral? Nós temos aí alguns parceiros que estão mais à frente desse processo, que são partícipes desse processo de uma maneira mais efetiva. A Autoridade Portuária, a Secretaria Municipal de Portos, os operadores portuários e os sindicatos de trabalhadores que representam esta mão de obra portuária. Então, nós temos mantido desde o início conversas, a própria estrutura do Senep, Edson, ela propicia a participação de trabalhadores, de empresários, né, que você tem um bloco laboral e um bloco empresarial no Senep, você tem universidades no Senep, você tem o Senai, a Universidade de São Paulo, universidades privadas aqui da Baixada Santista, que buscam, através do treinamento, através do ensino, isso como projetos ainda, busca criar meios para que os trabalhadores tenham condições de se colocarem neste mercado, que é um mercado muito competitivo. Curiosamente,
Essa é uma coisa que eu me recordo, me lembro todos os dias praticamente, porque a gente vai conversando com os trabalhadores e esse raciocínio não se modificou. Em 84, você se recorda, eu fui candidato a vice-prefeito. Então a nossa campanha no dia a dia começava no porto, ali na estação de trem do Valongo. Dali eu saía e ia fazer as paredes de estiva, né, onde o pessoal era escalado para o seu trabalho do dia. E aí nas paredes era uma coisa curiosa, porque em quase todas as paredes, em quase todos os dias, alguém se manifestava contra, veja só, contra a mecanização, o termo na época era esse, contra a mecanização do trabalho portuário. E eu ficava pensando assim, puxa vida, essa é uma preocupação que o trabalhador está apontando, mas essa é uma preocupação que, na realidade, ele não deveria ser contrário a essa mecanização, a essa automação. Ele, na verdade, precisa se adaptar a ela. E, nesse sentido... Fazer com que esse processo também o beneficie. Também o beneficie, porque senão ele será engolido, né? Então, esse é um dos pontos, Edson, que motiva e movimenta a existência do SENEP. O SENEP existe para atender exatamente a esse processo de harmonização entre o trabalho portuário e a operação portuária. Quer dizer, essa harmonização precisa levar, e esse é o ponto que a gente insiste muito, né? Precisa levar a mudança de cultura no trabalho e no trabalhador portuário. O trabalho portuário tem peculiaridades que têm que ser levadas em consideração, sem dúvida nenhuma, mas, por outro lado, ele é um trabalhador. E o trabalhador se submete às condições externas, às condições de mercado mesmo. E nessas condições é que nós temos aí a possibilidade de criar um universo que vá apontando para a inserção do trabalhador nessa nova realidade. Bem, Esmeraldo, antes desejo sucesso a você à frente do SENEP, mas antes de encerrar a nossa entrevista, uma curiosidade pessoal, né? Você é filho de um dos personagens mais marcantes da história de Santos. Seu pai, Esmeraldo Tarquínio, foi eleito prefeito, foi caçado pela ditadura militar. O que é ser filho de Esmeraldo Tarquínio? Olha, é uma herança, Edson, de certa forma pesada, né? Porque não é uma má herança, não, pelo contrário. A única coisa que o meu pai tinha e que ele deixou para a gente foi a história dele, o nome dele. Uma grande história. Uma grande história, uma história muito contributiva para a cidade, né? Foi marcante. Foi mesmo. marcante, né? Foi um personagem marcante, porque ele dizia assim, ontem me perguntaram, não, mas seu pai foi anistiado. Na verdade, ele voltou no processo anterior à anistia, mas ele dizia assim, meu filho, hoje fazem 9 anos, 3 meses e 7 dias que eu fui caçado. E faltam tantos meses e tantos dias para terminar esse meu sofrimento, porque ele tinha isso como um sofrimento. A cidade perdeu a oportunidade de ter uma representação política ali. Mas é uma herança, Edson, que para mim ela não é leve. Eu volto a dizer isso, ela não é leve. Mas é a minha herança, e como tal eu tenho que levá-la, né? Quer dizer, essa é a forma que eu preciso, é dessa forma que eu posso encarar, né? E é muito bom ser filho do Esmeraldo, não é ruim, não é uma coisa que... É muito bom ser filho dele. Obrigado, Esmeraldo, sucesso mais uma vez à frente do SENEP, porque o SENEP é muito importante para toda a região e para o Brasil. Muito obrigado, Edson, eu agradeço pela atenção e pelo convite. A gente volta já já.